Boa noite para todos que estão aqui presentes nessa quarta-feira muito chuvosa. Não tinha nem necessidade de usar o microfone hoje se não houvesse a necessidade de gravar, né? Mas para aqueles que estão em casa, vamos aproveitar que Deus deu essa ferramenta para a gente e abrir as Bíblias da gente lá em Hebreus capítulo 5, a partir do verso 11. Fazer uma breve oração. Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por nos permitir ter chegado, Senhor, na casa nesta noite de quarta, pelas orações que aqui fizemos. Que o Senhor atenda para os nossos pedidos, aceite nossos agradecimentos também. Cuide da nossa igreja, Pai. Seja com cada um daqueles que estão em casa, que vão ouvir essa gravação depois. E seja comigo agora, Pai, para poder extrair, Senhor, esse sermão. Em nome de Jesus, amém. Aqui na Bíblia aqui tem um subtítulo de que os cristãos hebreus não tinham progredido. E diz assim a palavra: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tende tornado tardios em ouvir, pois, com efeito, quando devíeis ser mestres atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornaste como necessitados de leite, não de alimento sólido. Ora, aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. É um texto bem duro da parte do apóstolo Paulo. O contexto desse texto, para não gerar pretexto, é que quando a gente começa a ler o capítulo 5, Paulo ele começa a fazer a apresentação de Jesus como sumo sacerdote. Só que Jesus ele não nasceu na tribo de Levi. Jesus, para ser sacerdote, tinha que ser da tribo de Levi, descendente de Arão. E ele não cumpria nenhum desses requisitos para ser um sacerdote. Só que Paulo ele vai começar a relembrar lá de Melquisedeque, que foi o sacerdote que apareceu a Abraão após a conquista dos reis, após a derrota dos reis. Ele foi lá, libertou Ló, e dali ele ofereceu o dízimo. Ele era rei e sacerdote de Salém. E esse é um cara que ele aparece, ele não tem genealogia, ele não tem mãe, pai, não tem mãe, não tem idade. Ele simplesmente aparece e desaparece. Tem até uma teoria que dá para se ligar e realmente acreditar que Melquisedeque era 100, na verdade. Algumas pessoas acham que era, alguns pregam por aí que é Jesus que apareceu ali, mas não. Melquisedeque, ele era Melquisedeque. E há um estudo e realmente, quando a gente para analisar, faz parecer que Melquisedeque tem tudo para ser 100, um dos filhos de Noé. Parece que ele surgiu do nada, mas não foi bem assim, né? Ele era um sacerdote da parte de Deus. E antes mesmo de Deus haver consistido a família de Arão como sacerdote. Então Paulo pega essa analogia para falar, olha, vocês estão falando aí que Jesus precisava ser sacerdote de Arão para ser sacerdote de Deus, então vou contar aqui para vocês uma história. Lembra lá de Melquisedeque, quando apareceu Abraão para recolher os dízimos, as ofertas, que deu pão e vinho para Abraão? Lembram dele? Ele era um sacerdote do Deus vivo e não era da linhagem de Abraão. Só que aí ele para o texto. Isso aí é lá no verso 9. E antes, lá com Abraão, antes. E tendo sido aperfeiçoado, verso 9, 5:9, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Verso 10, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Paulo ele fala que Jesus ele é de uma ordem superior até mesmo à ordem de Arão, o sacerdócio araônico, né, vamos dizer assim. Só que, por que Paulo está usando isso aqui? Ele para e muda o texto. No verso 11 ele começa a falar que a respeito desse assunto a gente tem muita coisa para falar. Eu consigo provar para vocês que Jesus é da linhagem de Melquisedeque, uma linhagem superior, mas não tem como, porque vocês têm se tornado tardios em ouvir a palavra. Quando deviam ser mestres tentando ao tempo decorrido que vocês já têm no Evangelho, vocês têm novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os fundamentos, qual é o básico. Às vezes a gente tem 15 anos de igreja, chega a completar 10 anos de igreja, e a gente não sai do alimento do leite, a gente não parte para o alimento sólido.
A gente não quer estudar, não quer se aprofundar. A gente quer ficar só nas boas novas, que Jesus veio, morreu para nos salvar, tirar o pecado do mundo e nos dar a vida eterna. Só que o evangelho eterno, ele não é apenas isso. Ser cristão não é somente aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Essa é a base. É onde começa a nossa caminhada. Mas ela não para por aí. É através da meditação, através do estudo da escola sabatina, é através de literatura adequada que a gente começa a aprender mais da parte de Deus, através dos testemunhos. E as pessoas muito mal hoje em dia têm lido a Bíblia. Como é que a gente vai debater assuntos mais complexos, como imortalidade da alma, como defender a guarda do sábado no Novo Testamento? Como é que a gente vai defender que a gente quer se tornar vegetariano, não porque a igreja mandou, mas porque na Bíblia mostra que é vegetariano? Se a gente não sabe nada disso, porque a gente não sai do básico, porque a gente parece criança na fé. Qualquer coisa a gente se irrita, quer sair da igreja, porque se parece como uma criança na fé. Por quê, irmãos? Como diz lá no verso 14, o alimento sólido é para os adultos, para aquele que pela prática tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. É para isso que a gente precisa do alimento sólido, porque quando a gente está no alimento sólido, a gente consegue discernir quando alguma coisa provém de Deus e quando não vem. Quando a gente consegue esquadrinhar, examinar e ver se aquele caminho que a igreja, por exemplo, pode estar tomando um caminho que leve para a ruína. Se a gente está indo para um caminho bom, se as decisões da nossa vida são algo que provém da parte de Deus. Enquanto a gente continuar só no leite, no alimento fácil, né, da papinha de neném, no mamão, a gente nunca vai progredir na fé. A gente nunca vai entender a mais. Se a gente não pegar as doutrinas, o alimento sólido, se a gente não aprofundar-se mais no estudo da Escritura, nós não vamos progredir, nós vamos ficar débeis, não vamos conseguir responder, não vamos conseguir dar razão da nossa fé, não vamos conseguir mostrar para as pessoas por que nós acreditamos que Jesus vai voltar. E por qualquer coisa pode nos abalar e nos tirar da posição. Porque uma pessoa que ela não estuda a Bíblia, uma pessoa que ela não se alimenta, ela fica muito fraca espiritualmente. E qualquer coisa que vem é semelhantemente ao homem que construiu sua casa na areia. Veio o vento, veio a tempestade e levou a casa embora. Assim é a nossa vida cristã. Quem se alimenta bem, quem come um alimento decente, um alimento sólido, nutricionalmente balanceado, dificilmente cai por uma doença. Quem se alimenta de alimento sólido, dificilmente vai ter que estar visitando o médico todo momento. Quem se usa o alimento sólido, dificilmente vai passar vergonha, sem saber defender aquilo que acredita. Quem se alimenta do alimento sólido tem forças suficientes para permanecer na caminhada, não importando as circunstâncias que circundam ao redor. Agora, aqueles que se alimentam somente de leite, tem um sério perigo de cair em desnutrição. Só leite não alimenta ninguém. Não já se viu um adulto só tomar leite. Não existe um negócio desse. Para criança ainda vai. Liçãozinha dos juvenis, historinha das crianças na hora do culto. Até aí vai, criança vai, até os 7 meses, até os 5 anos de idade, né? Vamos supor assim, ainda fica muito não quer comer bem, quer mais uma vitamina aqui, uma ali, não quer comer um arroz com feijão, faz cara feia quando tem uma salada no prato. Mas para o adulto isso não convém. Não estou dizendo que a gente deve menosprezar a base do evangelho, pelo contrário. O apóstolo Paulo ainda orienta eles, né? Que voltem para as bases, já que vocês não estão conseguindo entender nada. Vamos voltar lá para o início, quando vocês se converteram. Vamos voltar ao estudo bíblico inicial, quando você queria entrar para a igreja, entender como é que funciona. Vamos voltar lá. Vamos reformar a sua base para depois a gente progredir. Porque sem base, a gente não consegue nem levantar uma casa sem a base, sem o alicerce. A nossa fé funciona assim. Por que nós estamos congregando aqui hoje na Igreja Adventista do Sétimo Dia? Porque, primeiramente, nós cremos que Jesus morreu e doou a vida dele por nós. Cremos que somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Mas não é só isso. Essa igreja ela tem uma identidade especial. Ela tem uma missão para os últimos dias. E ela leva a mensagem do remanescente, que é basicamente apregoar que o sábado não foi abolido. Que o sábado não foi abolido no Novo Testamento, que Jesus não veio para modificar as leis. Pelo contrário. Quem modificou as leis e os tempos cumpre uma profecia de Daniel que dizia que o inimigo mudaria os tempos e a lei de Deus. Essa igreja tem essa missão. E às vezes as pessoas entram aqui, têm anos de adventismo, e quando são
questionadas a respeito da sua fé, começa a entrar em declínio, começa a se questionar se é isso mesmo, porque nunca saiu do leite com pera, só vinha para a igreja, sentava no banco, ouvia uma pregação, cantava os louvores, ia para casa, seguia sua vida normal, não comparecia nos cultos de quarta, nos cultos de domingo, não comparecia nos cultos festivos dos departamentos, não se entrosava com a vida na igreja, não fazia um estudo bíblico, não pegava um livro para ler. E a pessoa começa a degringolar. Até mesmo em alguns casos, e a gente conhece, tem testemunho disso, saem da igreja. Não querem ficar aqui. Porque se perderam, que começa a receber tanta informação atravessada que recebe aqui um alimento falsificado, um alimento sólido falsificado, e ele toma o lugar do líquido, e já era, é cilada. Temos que nos alimentar corretamente, correto? Devemos questionar na Bíblia, comparar a doutrina, mas para isso a gente precisa estar alicerçado. Sem o devido estudo da palavra, sem a gente se aprofundar mais, entender por que o santuário celestial existe, qual era a função do santuário celeste aqui nessa terra, por que Jesus é o nosso sumo sacerdote, são questões que para a gente começar a destrinchar, a gente já tem que ter o básico conhecido. E do básico partir para algo para chegar neste finalmente. A caminhada cristã, ela é uma vida. É igual o clube de desbravadores. Ninguém chega no desbravador, ali já é líder. Vai começar lá de baixo, vai ficar 3 meses, vem um aspirante para aprender os fundamentos, a base, depois vem investidura em lenço, depois da investidura em lenço vem 1 ano estudando a classe de amigo, companheiro, pesquisador, pioneiro, excursionista, para chegar em guia para depois e fazer a liderança. Agora, se o cara entra no clube de desbravadores, fez a investidura dele de lenço e parou ali, ele vai ver todo mundo progredindo e ele ficando para trás. E nisso, com todo mundo progredindo, ele pode, às vezes, até querer sair do clube, sair fora. A mesma coisa a caminhada cristã. Se você vê que seus irmãos estão progredindo, é igual uma conversa de bar, né? Entre aspas. Quando você senta no lugar, onde eles sentam no lugar para conversar, você se sente fora do assunto, você não sente vontade de estar perto. Porque você não sabe nada, você está sobrando. As pessoas estão conversando de um assunto que todo mundo está sabendo, menos você. Aí você fica acanhado, não quer entrar na conversa. Isso pode acontecer dentro da igreja. Se seus irmãos continuarem estudando, chega aqui no dia de sábado, a gente começa a comentar, lembra lá daquela comissão lá da justificação pela fé, que o pessoal saiu fora, que a liderança da igreja isolou a irmã White na Austrália, aí fica aqui 2, 3, nossa, que parada estranha, né, irmão? Que coisa, aí tu tá aqui boiando. O que estão falando? Como assim a liderança da igreja vacilou? Que história é essa? Como assim isolar a irmã White na Austrália? Que história? Eu nunca ouvi falar disso. Aí você quer entrar na conversa, você não sabe nem como é que vai entrar no assunto. Pode ser que você vai encontrar uma alma caridosa que te explique, mas tudo isso vem do seu próprio interesse de querer aprender. Ninguém leva o alimento na boca de um adulto regularmente. Quando a gente leva o alimento na boca de um adulto, é porque ele está doente, está acamado, está nas últimas. Não consegue fazer isso sozinho. Então, enquanto a gente consegue se alimentar, colocar o alimento na frente dos nossos olhos, que a gente venha pegar a Bíblia e devorar. Que ninguém que escute isso, ninguém que esteja aqui presente essa noite, fique tão ruim a ponto de não conseguir mais se alimentar. Então, vamos buscar mais ao nosso Senhor. Vamos amar o nosso Deus e demonstrar o nosso amor para Ele, que queremos conhecer mais da parte dEle. Você estudando a Bíblia, você não está adiantando a igreja, não está adiantando a liderança, não. Você está nem o próprio Deus, para dizer sincero. Você está se adiantando. Está demonstrando o seu amor para Deus. Deus ele já demonstrou muito amor por você quando se doou na cruz do Calvário através de Jesus Cristo. Então nós precisamos demonstrar o nosso amor para Ele de retorno, porque é assim que funciona. Coloca aí, Isaac, por favor, unidos pela palavra, para a gente encerrar esta noite. Bendito seja Deus. A chuva deu uma parada, deu uma trégua.
Pai, tem interesse em praticar, Senhor, a Tua palavra, em exercitar, Senhor, a nossa mente e o nosso coração na Tua verdade. Venhamos nos unir, Senhor, em redor das Tuas doutrinas e da Tua verdade. Que o Teu poder desça sobre as nossas vidas, que o nosso caminho seja iluminado por Ti. Que o Senhor nos ajude, Pai, a entender e decifrar os mistérios, Senhor, que aparentemente estão ocultos, Senhor, diante de nós, mas que com muito bom grado o Teu Espírito Santo há de revelar. Nos dê uma boa noite de descanso. Nos prepara, Senhor, para retornarmos aqui no sábado. Em nome de Jesus. Amém. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo. Eu saí deste lugar, que Jesus permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim, permaneça.